porque começar a investir é uma ideia brilhante, mesmo que você tenha muito pouco para poder começar. Meu nome é Arthur, aqui do Pronto para Investir, e hoje eu vou te dar 4 razões, ou até mais, para você começar a investir com o valor que você tem agora. Se você tem interesse no assunto de finanças e investimentos, inscreva-se no canal, ative as notificações e me siga no Instagram também, @prontoprainvestir. A primeira razão pela qual você deveria começar a investir hoje, ainda que com pouco dinheiro, é que a forma como você começa não determina como será a sua jornada. Ou seja, você pode começar com valores muito baixos e ir aumentando o valor ao longo do tempo. Grande parte dos meus alunos não tinham R$1 guardado antes de me conhecer. E em muitos casos, o primeiro investimento que a pessoa fez foi um valor mínimo de R$30, R$100, um valor que qualquer pessoa que está vendo esse vídeo agora tem para começar. Você pode e deve buscar formas de aumentar o valor que você vai investir. Inclusive, ter dinheiro acumulado, ainda que pouco, pode potencializar os seus ganhos. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Meu primeiro salário foi um salário mínimo. Eu trabalhava muito, ganhava pouco, folgava dia de semana. Eu não recebia herança, não nasci em berço de ouro. E uma das formas que eu utilizava para aumentar a minha renda, na época, era revendendo produtos. Eu lembro de uma viagem que eu fiz a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu comprei um valor lá de roupas, camisetas, com manga e sem manga, bermudas. E depois eu revendi esses produtos na região onde eu morava, que era na região metropolitana de Belo Horizonte. Ah, Arthur, você ficou rico vendendo roupa de Petrópolis? Não, mas fiz ali, sei lá, R$2.000, R$3.000, R$5.000, na época que o salário mínimo era 700. E depois de um tempo, eu fiz a mesma coisa, mas revendendo produtos da 25 de março. Eu pegava um ônibus aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, ia para 25 de março em São Paulo, chegava lá de madrugada, ficava fazendo compras até meio-dia, voltava para BH e revendia os produtos. Ah, Arthur, você ficou rico vendendo esses produtos? Não, mas fiz ali R$10.000, R$15.000. Ou seja, quantas pessoas poderiam ter uma estratégia de renda extra, mas não conseguem colocar em prática porque não tem R$1.000 para investir, R$5.000 para investir, R$10.000 para investir em um produto, por exemplo. Então, ainda que você comece com pouco, você pode juntar ali R$1.000 e multiplicar esse patrimônio com outras coisas. Então, os investimentos, eles te ajudam a ter dinheiro para que você faça mais dinheiro. Isso é algo que poucas pessoas falam por aí. Outro ponto muito importante, você vai esperar ter muito dinheiro para aprender a investir? Aí sabe o que vai acontecer? Se algum dia você tiver muito dinheiro, você provavelmente não vai ter tempo para aprender a investir. E naturalmente você vai ter que terceirizar isso para outras pessoas. Foi isso que aconteceu com vários investidores da XP que chegaram a processar a empresa por terem prejuízos milionários com aplicações. Basicamente, o que aconteceu? A pessoa não tem conhecimento nenhum, ela até tem um patrimônio relevante, às vezes de milhões de reais, mas sem conhecimento, os assessores deitam e rolam em cima dessas pessoas. Essas pessoas poderiam ter começado a investir na época que tinham pouco dinheiro e que muitas vezes tinham tempo para aprender, porque não é algo que demanda muito tempo para você dominar. Se elas começassem a investir com pouco, à medida que elas fossem acumulando patrimônio, elas acabariam tendo muito dinheiro, mas também tendo conhecimento, sem depender de recomendações e sem depender de um assessor que às vezes nem sabe o que está fazendo e coloca o seu patrimônio todo a perder, visando ganhar as taxas em cima do seu dinheiro. E são vários exemplos disso aqui. Então, quando você começa a investir com pouco, você aprende a investir de uma forma que quando você tiver muito, seja pelo seu trabalho, pelos seus negócios ou mesmo pelos seus investimentos, você já tenha o conhecimento necessário para saber lidar com muito. Segunda razão, o pouco vira muito ao longo do tempo. Pelo efeito dos juros compostos, que são juros sobre juros, o seu patrimônio tende a crescer de forma exponencial, independente do quanto você invista. É óbvio que quanto mais você investir, mais patrimônio você vai ter. Mas o efeito dos juros compostos, ele funciona independente de você investir R$100 por mês ou R$100.000 por mês. E em muitos casos, o retorno que você pode ter investindo com pouco, por um prazo relevante, pode ser muito maior do que uma pessoa que vai investir muito, mas por pouco tempo. Vamos supor que uma pessoa vai investir com um rendimento de 1% ao mês, você consegue isso aqui acima da inflação em alguns investimentos, com um aporte mensal de R$300 por mês. Vamos supor que essa pessoa tenha hoje 25 anos e ela vai investir dos 25 aos 65 anos. Quanto ela acumularia neste prazo? Ela chegaria aos 65 com um patrimônio de R$3,5 milhões de reais e com uma renda em torno de R$35.000 por mês. Ou seja, a pessoa investiria apenas R$300 por mês, ela poderia ir corrigindo este valor ao longo do tempo para garantir um retorno acima da inflação, ou utilizando investimentos que naturalmente entreguem esse tipo de resultado, e ela chegaria aos 65
com 3 milhões e meio e uma renda de 35 mil reais por mês. Talvez você não conheça quem faça 35 mil por mês sem trabalhar. Talvez você não conheça. E eu estou falando aqui de um investimento de 300 reais por mês. Agora, vamos supor que uma outra pessoa deixou para investir quando ela já tinha dinheiro. E aí ela pensou assim, quando eu conseguir investir 5 mil reais por mês, eu invisto. E aí ela conseguiu. Só que aos 50, ela vai ter menos tempo para investir. Então vamos supor que ela vai investir dos 50 aos 65. Daria 15 anos, 180 meses. Quanto ela acumularia? 2 milhões e meio. Um patrimônio extremamente relevante, que geraria uma renda em torno de 25 mil reais por mês, nada mal, mas seria um patrimônio 1 milhão de reais menor do que o primeiro caso, de uma pessoa que investia apenas 300 reais por mês, gerando uma renda de 10 mil reais a menos por mês. Arthur, você está falando então que não valeria a pena a pessoa investir e acumular 2 milhões e meio? Não, não é isso. O que eu estou falando que vale a pena é você começar a investir agora com um valor que você consegue investir hoje. Porque o tempo é fundamental para multiplicar o seu patrimônio através dos investimentos. Terceira razão. Quem não sabe lidar bem com dinheiro pode até ter uma renda muito alta, mas nunca vai ser rico. Para pensar. Uma pessoa pode ter um salário de 20 mil reais por mês, de 50 mil reais por mês, ou mesmo até mais. Se essa pessoa não sabe administrar bem o salário dela, a renda dela, ela nunca vai conseguir enriquecer ou terá que trabalhar até morrer para conseguir se manter. Não é à toa que a gente vê ex-participantes de reality show, pessoas que ganharam na loteria, jogadores de futebol, de outros esportes, vários famosos que simplesmente faliram. Tem inúmeros casos de pessoas que tinham um patrimônio milionário e que hoje não tem nada, porque não sabiam lidar bem com dinheiro. Só que o que muitas pessoas não entendem é que é muito mais fácil você lidar bem com dinheiro quando você tem uma renda normal do que quando você tem uma renda extremamente alta. Porque quando você tem um salário menor, dentro do que grande parte das pessoas recebe, eu não estou falando aqui de uma pessoa que vai receber 1.000 reais por mês e ter 20 filhos morando no centro de São Paulo. Não, estou falando de uma pessoa que tem uma renda normal, numa cidade normal. Essa pessoa, normalmente, ela não tem crédito para fazer besteira. Essa pessoa, normalmente, não tem muitos bens que sirvam como garantia para ela fazer besteira. Agora, quando você passa a ter uma renda maior, primeiro, seu crédito é muito maior. Ou seja, é muito mais fácil você perder o controle do seu dinheiro. Segundo, você passa a ter bens que servem como garantia para você fazer outros investimentos, para você tomar empréstimos, coisas que uma pessoa normal normalmente não vai ter. E terceiro, uma pessoa que se acostuma com uma renda muito alta, ela de certa forma acha que tem uma estabilidade. Ela acha que todos os meses, pelo resto da vida dela, ela vai continuar ganhando bem. Agora, uma pessoa que tem uma vida normal, uma renda normal, talvez ela já foi demitida, talvez ela já trabalhou em uma empresa que faliu, talvez ela conheça alguém que passou por isso, e ela tem mais os pés no chão. Porque ela sabe que uma demissão, por exemplo, pode acabar com a vida dela. Ou se ela tem um negócio, ela sabe que uma crise pode acabar com a vida financeira dela. Diferente de uma pessoa que está acostumada a ter uma renda muito alta, a ter um patrimônio alto. Então, quando você aprende a lidar bem com o seu dinheiro, quando você tem pouco, ao ter muito, naturalmente, você vai ter esse controle financeiro. Quem não sabe administrar pouco dinheiro, não sabe administrar muito. E a quarta razão, é a única forma de garantir a sua aposentadoria. A maior parte dos aposentados no Brasil ganham apenas um salário mínimo. A maior parte dos aposentados no Brasil tem que continuar trabalhando depois de se aposentar. A maior parte dos aposentados no Brasil vivem uma vida abaixo do padrão que eles conseguiram adquirir ao longo do tempo, quando eles ainda trabalhavam. E a verdade é que o INSS está falido. Você tem menos pessoas trabalhando para sustentar uma população que envelhece cada vez mais. Ou seja, minha mãe teve uns 10 irmãos. Hoje as famílias vão ter um filho, 2 filhos. Como que 2 pessoas trabalhando vão sustentar 10? Acaba que a conta não fecha. Isso fora as pessoas que nem filhos têm mais. Antigamente, uma pessoa se aposentava, por exemplo, aos 50 e vivia até os 75. Hoje, a pessoa já se aposenta aos 65. O que o governo vai ter que fazer? Aumentar essa idade cada vez mais. Ou seja, você vai trabalhar por cada vez mais tempo para se aposentar e sobreviver com essas migalhas do INSS por cada vez menos tempo. Até o ponto onde o governo vai colocar uma idade muito próxima à expectativa de vida. Por exemplo, você vai trabalhar até os 70, viver 5 anos e morrer. Com uma aposentadoria péssima, que não vai garantir conforto e segurança para sua família e muito menos liberdade. A única forma de você construir patrimônio e gerar renda sem precisar trabalhar é através dos investimentos. Se você não começar a lidar bem com o seu dinheiro agora e colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, os próximos anos da sua vida provavelmente serão muito difíceis. A gente já está vendo isso na inflação. As coisas cada vez mais caras, os salários não crescem de acordo com a inflação. E aí o seu custo de vida começa a ficar cada vez mais alto. Você só tem 2 opções.
reduzir o custo de vida, o que não é algo que você vai conseguir fazer para sempre, uma hora você não vai conseguir diminuir mais, ou aumentar a sua renda, o que não vai adiantar nada se você não souber lidar com o seu dinheiro e colocar ele para trabalhar para você. E é por isso que começar a investir é uma ideia brilhante, ainda que você não tenha muito para começar. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, me siga no Instagram, @prontoprainvestir, e acesse o link na descrição de um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer em breve para te ajudar a começar a investir, mesmo que você não saiba nada. Um grande abraço, fica com Deus, muito obrigado!